Por fim, eu vou ler e interpretar o poema Maçã, do Manuel Bandeira, né? Sendo que isso foi feito em sala, certo? Eu repeti o mesmo poema na prova, né? Sendo essa a proposta B da prova, né? E essa interpretação, ela é baseada numa interpretação do Davi Arrigucci Júnior, que é um crítico, autor do livro Manuel Bandeira, Humildade, Paixão, enfim, só um minuto. Esse livro aqui, ó, né? Manuel Bandeira, Humildade, Paixão e Morte. A poesia de Manuel Bandeira, Humildade, Paixão e Morte, certo? O Davi Arrigucci Júnior, ele é um crítico que foi professor da USP, né? E tem um capítulo inteiro analisando esse poema Maçã, né? E é uma análise muito conhecida, né? Então, eu entrei em contato com essa interpretação a partir de uma professora minha de língua portuguesa do curso de jornalismo, né? E depois eu fiz letras e descobri que existia esse livro do Davi Arrigucci inteiro a respeito do Bandeira, certo? Mas enfim, eu venho lendo esse poema em sala com os alunos e sempre da mesma maneira que essa minha professora fez com a nossa turma, ou seja, conduzindo a leitura a partir de perguntas, mas deixando que os próprios alunos encontrem a resposta, né? Mas então eu vou ler o poema, né, como sempre, e depois eu começo a discutir o sentido dele, tá bom? Então, maçã. Por um lado te vejo como um seio murcho, pelo outro como um ventre de cujo umbigo pende ainda o cordão placentário. És vermelha como o amor divino. Dentro de ti, em pequenas pevides, palpita a vida prodigiosa infinitamente. E quedas tão simples ao lado de um talher num quarto pobre de hotel. Bom, daí, geralmente, eu sempre pergunto para os alunos a respeito do que o texto está falando, né? E a primeira coisa que a gente pode perceber é que o título já está dizendo, o poema está falando sobre a maçã, né? Sendo que o eu lírico, né, o sujeito do poema, conversa com a maçã como uma interlocutora, né? Com o uso da segunda pessoa, do singular, certo? Por um lado, te vejo como um seio murcho, pelo outro, como um ventre de cujo umbigo pende ainda o cordão placentário, né? Claro, essa conversa do eu lírico com a maçã vai descrevendo a maçã a partir de imagens que associam ou permitem a gente associar a maçã com o corpo feminino, né? Então, por um lado, te vejo como um seio murcho, o seio, algo que alimenta e remete à figura materna, né? O seio murcho, talvez uma mulher com uma certa idade, né? Pelo outro, como um ventre de cujo umbigo pende ainda o cordão placentário. Esse ventre ele pode ser tanto da mulher quanto mais adequadamente o ventre da criança, né? Porque é do umbigo dela que pende ainda o cordão placentário, certo?
Então, tem essa associação com o corpo feminino maduro e o corpo da criança recém-nascida. És vermelha como o amor divino. Daí uma descrição da maçã vista de fora, por inteiro, né? Só que aqui já tem uma referência ao amor divino, né? Então, eu sempre me pergunto se se a gente fosse associar uma cor ao amor divino, se a gente associaria o amor divino ao vermelho, né? Me parece que não, né? De uma forma mais geral, né? Mas aqui também a gente pensa no, na maçã como aquela associação que se faz da maçã com o fruto proibido, né? O fruto da, da árvore do conhecimento, né? E a história de Adão e Eva, embora a Bíblia não diga que seja uma maçã, a tradição ah, popular, né, associou o fruto proibido com a maçã, né? Então aqui também o fruto proibido com o conhecimento e também com o sexo, né? Então esse amor que é vermelho, talvez a gente costume associar mais ao amor da paixão, né? O amor passional entre homem e mulher, entre duas pessoas, né? Enfim, continuando. Dentro de ti, em pequenas pevides, palpita a vida prodigiosa infinitamente. Ah, bom, então a gente viu a maçã por um lado, viu a maçã pelo outro, viu a maçã por fora como um todo e agora por dentro. Dentro de ti, em pequenas pevides, palpita a vida prodigiosa infinitamente, né? Então, também a gente percebe que está falando do potencial que a maçã tem de gerar nova vida a partir das sementes, como a mulher tem o potencial de gerar a vida, certo? E, como sempre, a última estrofe vai ter uma espécie de enigma a ser decifrado, né? E daí a gente diz que esse enigma, a decifração desse enigma é a chave do poema, certo? E quedas tão simples ao lado de um talher num quarto pobre de hotel. Daí aqui a maçã está sendo vista como um alimento, certo? Um alimento cotidiano e talvez degradado pelo fato de ser um quarto pobre de hotel, né? Prestes a ser comido, porque é ao lado de um talher, né? Uma faca, talvez, né? É, daí a gente se pergunta, bom, se até então a maçã estava sendo sempre associada à mulher, né? Nessa última estrofe, a maçã prestes a ser comida num quarto pobre de hotel, né? Leva a gente a associar a que tipo de mulher em qual situação, né? De um modo geral, os alunos concordam que a mulher seria uma mulher, uma prostituta, né? Num quarto pobre de hotel, numa situação degradada de fato, né? Só que isso não tira dessa mulher todo esse aspecto
é, esse aspecto elevado e belo que é construído, destacado nas estrofes anteriores, certo? O aspecto de alimentar a criança, de gerar a vida, né? E o que tem muito a ver com a poesia do Manuel Bandeira de um modo geral, né? É ver a grandeza das coisas cotidianas, ver a beleza poética daquilo que é cotidiano e muitas vezes visto como degradado. Tudo bem? Daí depois, o que eu falei também com os alunos, e de um modo geral eu faço isso, mostrar o aspecto da forma, né? Que, de certa maneira, a partir da leitura e da interpretação que a gente foi fazendo, já adiantamos alguma coisa, certo? Porque o poema é dividido em 4 estrofes, né? Sendo que cada estrofe corresponde a um momento bastante específico do texto, né? Então, a primeira estrofe descreve a maçã por um lado e depois por outro, sendo que aqui também sempre eu chamo a atenção para esse aspecto desse verso aqui, né? Que aqui nessa grafia não tem a chavinha, mas muitas vezes tem, quando o verso não termina na mesma linha, né? E aqui, antes do ainda, poderia ter uma chavinha, o que, do ponto de vista gráfico, poderia nos remeter à ideia do cordão placentário, né? Que serve para ligar a criança à mãe, né? A segunda estrofe vai vai falar da maçã vista por fora de um modo como um todo, né? Vermelha como amor divino. Dentro de ti, em pequenas pevides, palpita a vida prodigiosa infinitamente. E daqui, aqui nessa terceira estrofe, eu me lembro muito bem da leitura e interpretação do Davi Arrigucci, que destaca o aspecto sonoro, né, do T, D e P, né, que são plosivos, que são consoantes plosivas, sendo que o P, além de plosivo, é bilabial, né? Então, dentro de ti, em pequenas pevides, palpita, como se reproduzisse, de certa forma, o som do próprio coração palpitando, né? E no centro da estrofe, que é no centro do verso, do segundo verso, a palavra vida, né? Prodigiosa infinitamente. E daí esse advérbio muito utilizado pelo Manuel Bandeira em alguns outros poemas, né? É, infinitamente o advérbio terminado em mente, né? Que aqui no caso um advérbio de tempo, né? E tem muito a ver com a ideia da vida, desse potencial de gerar a vida de ah, através de gerações, né? Então, uma maçã que tem uma semente que gera uma árvore que gera outras maçãs que tem outras sementes dentro de si, assim como acontece com a mulher que gera uma outra mulher que tem o potencial de gerar uma outra vida, que tem o potencial de gerar uma outra vida, e assim infinitamente, o que é algo prodigioso, o que é algo milagroso, né? O que é algo extraordinário, né? E o final, a última estrofe, corresponde a essa espécie de rebaixamento, a essa espécie de queda mesmo, né? Mas agora o não no sentido em que o verbo está sendo utilizado aqui,
e quedas tão simples ao lado de um talher num quarto pobre de hotel. Tudo bem? Então a gente pode ver uma relação entre a forma e o conteúdo, né? E a gente pode também falar sobre esse conteúdo. Se vocês quiserem uma leitura mais aprofundada, mais detalhada, então eu aconselho vocês a lerem o próprio texto do Davi Arrigucci, sendo que eu deixei o capítulo ali no Moodle, tá bom? Lá ele vai vai estabelecer a relação do poema com as artes plásticas, as artes visuais, né? Enfim, é um bom exemplo de um bom ensaio crítico, ou seja, de análise e interpretação de um texto literário, né? O que acontece agora falando sobre a prova, né? Na prova propriamente dita, quem escolheu este poema e não o primeiro conseguiu eh, conseguiu expressar melhor, né, uma ideia que leva em conta tanto o sentido literal quanto o sentido mais simbólico, mais interpretativo, mais abstrato do poema, né? Mas também porque a leitura foi feita em sala e o outro não, né? A leitura do poema Teresa na turma de vocês não foi feita em sala. Então, quem escolheu o poema Teresa se arriscou mais, né? Agora, muitos escolheram o poema Maçã, mas não acompanharam tudo durante a aula, né? E geralmente, quando eu dou aula interpretando um poema, eu não fecho a interpretação de forma categórica, né? Eu deixo a interpretação, eu, eu, eu vou até o momento em que alguns chegam àquele sentido que eu considero o mais adequado, ou seja, de desvendar esse enigma. A partir do momento que alguns alunos desvendam esse enigma, eu paro de bater nessa tecla, certo? Eu considero que a turma chegou ao sentido do poema, né? E por isso, mas na verdade o que eu percebo muitos não acompanharam a leitura até o final, por diversos motivos, né? Dentre eles, talvez por falta de atenção ou talvez pela própria dinâmica da aula, né? Que é uma turma grande e às vezes dispersiva, né? Ou pode ser uma culpa minha também, eu talvez pudesse insistir mais até todo mundo chegar o mais próximo possível desse sentido final, né? Que nunca é final, né? Mas enfim. Só que eu não gosto de fazer isso, porque eu acho que fica meio cansativo demais para aqueles que já chegaram à resposta, certo? Enfim, mais uma vez vocês podem comentar, perguntar, questionar, eu estou aberto às considerações de vocês, tá bom? Obrigado e até a próxima.